E essa galera, como que é feita a escolha, a diversidade dentro dessas empresas? É uma coisa que vocês prezam, que na verdade essa pergunta nem deveria ser feita, né? Porque deveria ser o natural, mas a gente sabe que infelizmente não é. Deve ser feita. Excelente. Mais uma carregou lá em cima, hein, gente? Que isso? Mas a gente vai entrar demais, a gente vai entrar em um negócio aqui muito polêmico. Muito polêmico. Que nem você falou, não deveria ser feita a pergunta. Deve, porque a gente vem de um padrão que ainda está se adaptando a esse novo momento. Sim, exato. Então, um exemplo. A gente hoje fala muito já dentro das empresas sobre diversidade e inclusão. Nós não somos multinacionais, que multinacional já tem um DNA muito forte para isso. Mas a gente já olha muito para isso. De novo, quer ser grande? Olha o que os grandes estão fazendo. E fora, um exemplo. O ano passado, a gente teve a nossa primeira sócia mulher. Que ela ganhou uma participação da empresa pelo nível de entrega que ela entrega. E a gente tem consciência que tem uma disparidade de salário entre mulher e homem. Então, cara, pra nós não, a régua tem que estar no mesmo nível, mulher tem que ganhar a mesma coisa. Não pode ter isso internamente, a gente cuida muito disso. Cara, um exemplo. Uma coisa que daí é muito da pessoa tentar absorver. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando dados errados, mas eu vi essa informação na internet, pode ser que esteja errado. Você forma uma opinião, 83% da sua opinião que foi formada, ela vem através do visual. Ela vem através... Cara, se você tivesse com o olho fechado, somente ouvindo, o teu cenário seria totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Nós estávamos participando para fazer uma aquisição de uma nova ferramenta, uma empresa muito grande. Essa empresa, a menina, quando eu entrei para fazer ela fazer a apresentação, cara, ela tava toda tatuada, de moletom, e o cenário do fundo dela não era tão legal. Cara, automaticamente meu visual já, tipo, meio que... Automático, cara. E daí, de novo, porque como a gente fala muito sobre diversidade e inclusão dentro das empresas, a primeira coisa, Magno, não julga. Tenta entender agora. Abre tua cabeça e tenta entender a parada. E daí ela começou a falar sobre a ferramenta, ela tinha um domínio muito grande do que ela tava falando. Então eu falei, Magno, e se tivesse com o olho fechado, como é que seria? Cara, eu só pensar assim, cara, ela é foda, velho. Ela é muito boa. Então, muitas das coisas, a gente tem que tentar entender que a gente precisa ter esse open mind mesmo, que é a cabeça aberta para isso. Tentar entender, cara, se eu não estivesse olhando para essas coisas, como que seria meu julgamento? Um exemplo, entender na essência, muitas vezes quando a gente fala sobre gay, lésbica, enfim, cara, você já tentou entender os traumas que essa pessoa passou para poder realmente trazer para a sociedade que ela realmente tomou isso como decisão, como parte dela? Cara, você nunca nem ouviu essa pessoa, velho. E daí você tá julgando atitudes do cara, mas você não sabe o que realmente passou na essência. Um exemplo. Pessoa negra. Cara, você já parou pra perguntar pra alguém deles, cara, quanta coisa ele já passou que muitas vezes foi inconsciente das pessoas. Ela só repetiu o processo que foi a vida inteira dentro da família dela. Você já parou pra ouvir uma pessoa negra, cara? Cara, eles são julgados muitas vezes. Quantas pessoas mudaram de rua por causa de tá vindo uma pessoa negra que ela não sabe, cara, o que vai acontecer? A gente ainda tem padrões sociais que foram embutidos na nossa cabeça que a gente não conseguiu mudar ainda. Então, cara, não tem problema nenhum a empresa, cara, eu não olho pra isso ainda. Beleza, cara. A partir desse podcast, você entendeu que você precisa começar a olhar. Uhum. Você não vai ser bom logo no início. Tá tudo bem, velho. Você tá evoluindo. Mas comece a olhar pra isso com carinho, comece a entender isso. A gente tem esse desafio. Tem uma menina que é de outra empresa, que eu acredito que ela vai ser a próxima sócia. Cara, eu não vejo a hora, cara, dela se tornar sócia. Porque é começar a nivelar, sabe? Trazer isso pra junto, sabe? Mulher, cara, a gente precisa... Uma coisa que hoje a gente tem bastante dificuldade é contratar pessoas negras. Porque lá na região que a gente vive tem poucas. O volume de pessoas negras são pequeno, então não adianta. Não vou pegar uma pessoa negra e vou dizer assim, cara, vou te colocar aqui só porque você é negro. Seria injustiça com ele, na minha percepção. Eu estaria fazendo mal pra ele. Mas sim, eu preciso começar a mapear isso pra tentar mudar esse cenário interno, sabe? Cara, diversidade e inclusão é um negócio que, um exemplo, nós temos muito a evoluir dentro da nossa empresa mesmo, sabe? A gente não é... Pode ser que venha... Esse assunto é muito polêmico. Pode ser que venha crítica sobre mim por eu estar falando que alguma vírgula daqui alguém vai pegar e vai querer jogar no ventilador.
Mas pode ter certeza que no melhor a gente tá tentando olhar pra isso cada vez mais, pra evoluir mais. Porque... É que o negócio é começar, é dar o primeiro passo, né? Exatamente. As empresas batem nessa tecla, não, mas não começam... Eu não sei, por isso que eu falei ali no começo, eu nem deveria te perguntar isso, porque isso deveria ser uma coisa natural, não deveria ser colocado em pauta. Mas a gente sabe que é muito disparelho, não sei se existe essa palavra, mas é muito desigual, muito distante, né? Então, precisa ainda ser falado para que outras empresas olhem para as tuas e vejam, tipo, mano, por que eu não comecei isso? Por que eu não contratei? Por que eu não, né? Então, eu acho que a galera tem que se mexer, tem que colocar. Tem muita gente foda que só precisa ser escutado, ser visto. Enfim, eu acho que... Eu torço pra que um momento a gente não precise mais colocar, tipo, a tua empresa é uma empresa que busca pela diversidade. Não, é normal, não existe mais isso. Eu já venho de uma cabeça, de uma geração que eu vejo, que eu converso com algumas pessoas mais novas, e não existe mais essa diferença, esse degrau diferente, sabe? A gente sabe que ainda existe, a gente sabe que essas pessoas precisam berrar pra serem ouvidas. É a realidade. Houve o caso, e daí a gente fala assim, ó, não, porque essas pessoas vêm de um poder aquisitivo mais baixo. Não! A gente viu o caso dos filhos da Giovanni Bank, que estavam no top, do top, do top, do lugar mais fodástico, e ainda existe isso. Essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser colocadas lá em cima, porque são pessoas fodas, que têm habilidades incríveis. E eu ainda torço pra esse momento que a gente não vai precisar mais colocar isso em diferença. Cara, animal. Você vê que chega a arrepiar. É um tema muito polêmico. Eu falo isso porque eu vivo isso dentro da minha casa. Meu irmão mais novo, ele é gay. Então, cara, o Juan, ele é eu falo criança, ele já tem 20 anos, né? O Juan, ele tem uma essência, ele é uma transparência surreal. Tudo as coisas como ele fez foi linda, sabe? Então, tipo, ele tem um namorado dele, mora junto com o namorado dele hoje. Os dois são autossuficientes, se viram juntos, sabe? Hoje, tendo a cabeça que eu tenho, um exemplo, vou dizer que desabafando. Eu vejo muitas vezes, cara, eu vejo ele e o namorado dele, cara, que os dois são massa pra caramba. Eu vejo os dois não se abraçando, porque eles pensam assim, cara, não vou me abraçar, eu não posso dar um selinho no meu namorado aqui, por causa que essa pessoa vai ser julgada. Meu irmão, ele tem a cabeça boa, porque ele tenta entender o outro lado. Ele diz assim, cara, essa pessoa ainda não tá preparada pra isso. Eu acho fantástico da parte dele. Mas eu, por dentro, fico me moendo de dor, velho. Porque, cara, eu sei o quanto ele ama o Matheus, e eu sei o quanto é lindo aquele amor, sabe? Cara, por que ele não pode beijar ele, cara? Na minha cabeça eu fico pensando, velho, você pode beijar, velho, foda-se, tipo, na minha cabeça. Mas ele é mais inteligente que eu. Ele olha e diz assim, cara, essa pessoa ainda não tá preparada pra isso, ela não tem esse nível de maturidade, então eu cedo aqui, e ele tá de bem com isso, sabe? Isso é um negócio bem, bem forte, porque, cara, imagine quantas outras pessoas não tiveram isso. O meu irmão, ele é abençoado, porque a minha mãe, desde novo, ela foi fantástica com ele. Quando ele começou a falar pra ela as intenções dele, algumas coisas, minha mãe, ela soube lidar com isso de uma maneira surreal. Ela, mesmo não tendo a cultura pra lidar com isso, ela ouvia, doía muito, mas ela tentava deixar ele. Então ele teve muita abertura dentro de casa. Quando ele contou pra toda a família... Privilegiado, né? Privilegiadíssimo. E ele sabe disso. Quando ele contou pra todo mundo dentro de casa... nossa família, a primeira coisa foi abraçar eles e, velho, não vai mudar nada. Tamo junto. Aqui dentro a gente cuida de ti, né? Foi bem isso, sabe? Tanto é que hoje ele sofre quase nada, porque ele teve esse abraço, ele teve esse acolhimento, então ele consegue ter essa tranquilidade, deve passar desafio, sem dúvida alguma passa desafio, mas é bem menos. Mas agora, cara, eu tenho certeza que ele deve ser 5% da população. E os outros? Fato. Exatamente. Um fato. Eu ia chegar lá nessa porcentagem, tentar trazer pra porcentagem. Ele foi privilegiado mesmo. Muito. Que dá pra ver, né, mano? Até a gente faz uma comparação que traz pra realidade em filme, que é mostrado isso, novela. Porque está em novela, está em filme, está em série, porque realmente acontece, né? Isso ainda é um lugar muito distante, é só entrar no site de fofoca. Exatamente. A quantidade de gente que é morta. É todo dia. Eu acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito, mas só te interrompendo, Gabriel, mas pros pais, isso é um assunto realmente polêmico, mas pros pais que não aceitam, que brigam, que expulsam, eu sempre penso uma coisa, assim, que é...
Se tu tem medo que o teu filho apanhe na rua, que sofra alguma indiferença, um preconceito, acolhe ele em casa. Uhum. Porque eu sempre penso assim, ó, o que eu posso... na minha vida, tá? Tirando todo esse cenário. Eu sou uma pessoa muito prática. O que eu posso fazer agora? Uhum. Daí, voltando pro teu cenário. Eu posso cuidar dessa pessoa. Então, é isso que eu vou fazer. Eu não vou virar as costas. Eu não vou excluir. Eu vou cuidar, porque é o que eu posso fazer. Uhum. Porque fora de mim, infelizmente, já não tenho controle. Total. Então, pros pais, acolhe, abraça, cuida, porque é o que dá pra fazer, entendeu? Uhum. Exatamente. Desculpa, Gabriel, te mas interrompi, né? vale. Não, mas Certo. Ia chegar lá. eu acho que diversidade e inclusão graças a podcasts como esse que fazem perguntas dessas, que cada vez a gente vai evoluindo. A gente tá evoluindo a passos curtos, mas eu na minha essência, eu sempre penso assim, cara, a gente tá evoluindo. Sim. A gente tá andando com isso, sabe? Eu tô feliz, sabe? Sim, não, já Por teve ver que a gente tá olhando pra isso.